Muito bom dia, me chamo Milton José da Silva Neto, candidato ao concurso do CSPM, Curso Superior de Polícia Militar, da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul. Quero externar toda a minha deferência à banca examinadora que me avalia. Quero também salientar a importância dessa seleção de um cargo de tamanha importância para a segurança pública. Sabemos, como já observamos, a segurança pública no Brasil é um problema endêmico e um problema que não fica adstrito a este ou aquele estado. Quando um estado consegue fazer o controle da violência, ele também ajudará os estados circunvizinhos, incrementando o pacto federativo, que os estados, essa mútua ajuda entre os estados, e os cidadãos não sentirão esses efeitos da violência, terão seus direitos resguardados, o seu direito de vir, o direito de transitar livremente no território nacional, o direito de ter sua incolumidade física patrimonial preservada. Nessa perspectiva, é salutar essa seleção e que essa seleção seja feita da melhor forma possível, até porque anos à frente, com as progressões funcionais que irão ocorrer, provavelmente esses candidatos que aqui estão farão a gestão dessa situação quase que desta instituição quase que bicentenária, e é muito importante que sejam selecionados os melhores candidatos. Nessa perspectiva, vamos adentrar aqui especificamente na nossa temática. O tema ao qual me foi sorteado foi ação penal, extinção de punibilidade, concurso de crimes, erro na execução e resultado diverso do pretendido. Vamos começar. Essa apresentação estará estruturada em conceituação, previsão legal e exemplificação, como exigia o edital de convocação. Então, iniciando, a ação penal, ela é o exercício pelo Estado do jus puniendi, o direito punitivo do Estado. Então, pelo princípio da legalidade, nós sabemos que deve existir, pelo princípio também da anterioridade e da reserva legal, a lei, em sentido estrito, irá estipular quais são as condutas, quais são os institutos penalizadores, e também irá delimitar as penalizações. Isso de forma anterior à existência de uma conduta. Então, esse indivíduo que incorre em um delito, ele estará suscetível às penalizações, é o que está tipificado na legislação. Então, no direito penal militar, ele segue essa mesma ordenança, essa mesma regra. No tocante à ação penal, no caso, ela é um instituto, na verdade, ela é um instrumento para o exercício do direito punitivo do Estado. E esse instrumento também ele é utilizado para moderar a atuação do Estado. O Estado ele tem o direito de punir, de responsabilizar, para que possa proporcionar essa paz social. Porém, essa punição não pode acontecer de qualquer maneira, ele tem limites. Na verdade, é uma limitação do poder estatal. Se formos observar, o tamanho do Estado e o tamanho de uma pessoa, a exemplo, uma pessoa física, é uma relação leonina, é uma relação meio que desproporcional. Eu sendo uma pessoa física e ele sendo um Estado tão grande. Então, para ele exercer o jus puniendi, é necessário também que exista essa instrumentalidade, essas regras, esse regramento relacionados à ação penal, para que o Estado possa vir ser comedido nos seus instrumentos punitivos. Nessa perspectiva, então, nós sabemos que a ação penal militar ela é divisível,
ela é obrigatória, ela é indisponível. O Ministério Público, caso existam os elementos, os requisitos para a propositura dessa, ela já estando, podemos dizer assim, consubstanciada, o Ministério Público não pode desistir dessa ação. É, ela é a intranscendência, ela não passará dessa pessoa. Se eu incorri em um delito, eu devo ser responsabilizado, não outras pessoas, salvo quanto aos efeitos reparativos, a reparação, né, os efeitos civis reparativos obedecem a um regramento tanto quanto diferente, porque os meus sucessores que receberão herança, no caso, responderão até o limite do patrimônio transferido, podemos dizer assim. Então, essas são as características básicas da ação penal. Ela é obrigatória, indisponível, existe a indisponibilidade, a intranscendência, ela é instrumental, ela é um instrumento, ela é um instrumento idôneo, suficiente a ser utilizado para que o Estado venha realizar o seu jus puniendi, o direito punitivo do Estado. Nessa rota, nessa perspectiva, nós temos as espécies das ações penais militares. Nós temos a ação penal, a ação penal militar, já iria me esquecendo, ela é também, excelências, um instrumento de direito público. Instrumento de direito público. Os efeitos jurídicos gerados pela ação penal são os efeitos jurídicos de âmbito público. Uma ação de direito, ela é de direito público. Nesse sentido, nós temos as espécies dessas ações. Nós temos a ação penal pública incondicionada e nós temos a ação penal pública incondicionada, a ação penal pública condicionada à requisição e a ação penal privada subsidiária da pública. Então vamos tocar de forma rápida em cada ponto. Na ação penal pública incondicionada não existe nenhum requisito, existem requisitos procedimentais, podemos dizer assim, mas não precisa de requerimento de ninguém para que essa ação seja proposta. Então, existiu o crime, o Ministério Público toma conhecimento por meio dos elementos de informação e ele irá oferecer essa denúncia sem que ninguém venha solicitar, sem requerimento de ofendido ou algo do tipo. Essa é a ação penal pública incondicionada. Já a ação penal pública condicionada à requisição, no caso, essa requisição é uma condição de procedibilidade. Para ser iniciado o processo é necessário essa requisição, então é uma condição de procedibilidade, é uma condição para proceder ao processo. Essa temática ela é relacionada a um tema muito específico, que são os crimes do artigo 136 ao 141, que são os crimes contra a segurança externa do país. Nós sabemos que o Brasil é um país que defende a soberania nacional e os crimes contra a segurança externa do país são crimes que colocam a segurança do Estado brasileiro em xeque. Então, é necessário uma reprimenda, um procedimento melhorado, mais rebuscado para tratar de crimes contra a segurança externa do país. Nessa ótica, essa requisição é feita por duas pessoas, o comando da força, comando militar ao qual esse indivíduo pertence, caso seja militar, e também será feita pelo ministro da Justiça. Será feita pelo ministro da Justiça na hipótese de ser um civil. Mas os crimes onde exista essa possibilidade da requisição como condição de procedibilidade, condição para proceder à ação, será feita pelo comando militar, militar, e também pelo ministro da Justiça, civil. Vale dizer que um instrumento para a propositura dessa ação, caso ela seja ação penal pública, é a denúncia, e no caso da ação penal privada, é a queixa-crime. Diferente do Código Penal comum,
que existe a queixa, outras hipóteses de ação penal privada na legislação castrense, no Código Penal Militar. Essa ação penal privada subsidiária só existe na modalidade subsidiária da pública, porque no caso de total inércia do Ministério Público, que é o titular da ação, o Ministério Público é o titular da ação penal pública, então, caso a inércia total, não é uma omissão intencional, é inércia total. Caso se ele quer dar-se inerte, se ele for totalmente silente, poderá ser proposta essa ação penal privada subsidiária da pública, por meio de queixa-crime. Então, os prazos para oferecimento, para a propositura da denúncia, caso o indivíduo estiver preso, 5 dias, caso esteja solto, são 15 dias, podendo existir a elasticidade desse prazo no caso do indivíduo solto, em até 2 vezes ou 3 vezes. Passaremos agora a outra temática, que é concurso de crimes. Então, nós sabemos que o Código Penal Militar também tem essa previsão desse Instituto de Concurso de Crimes, que nós temos uma divisão teórica, né, uma divisão doutrinária, que são crimes, concurso de crimes materiais, concurso de crimes formais e a hipótese do crime continuado, onde os últimos crimes serão havidos como continuação do primeiro, por conta de local, da maneira de execução, e podemos dizer assim. Então, nessa perspectiva, nós vamos ter lá o concurso material. O concurso material vai existir uma multiplicidade de condutas e também uma multiplicidade de resultados. Então, o indivíduo ele incorre em mais de uma ação ou omissão e, por conseguinte, ele também terá mais de um resultado. A consequência jurídica para essa modalidade, o concurso material, é o cúmulo de penas. As penas serão cumuladas. Eu realizei várias condutas, deverá cair sobre mim também várias responsabilizações. Então, nessa conduta vai existir um cúmulo de penas. Vai existir o cúmulo de penas. Além disso, já no concurso formal, ele tem uma perspectiva um tanto quanto diferente. No concurso formal, o indivíduo realiza uma ação e ele vai ter 2 ou mais resultados. O que é adotado aqui nessa conformação de concurso de crime é a exasperação da pena. Então, se essas penas forem diversas, vai ser aplicada a mais gravosa das penas. Se essas penas forem idênticas, será aplicada uma das penas, sempre aumentado de 1/6 até a metade. O que ocorre aqui é a exasperação da pena. E o crime continuado, os últimos delitos são havidos como continuação do primeiro delito, por conta da maneira de realização. Os delitos são delitos de mesma natureza, então, por condições de circunstância, modo de execução, características, os últimos delitos são são considerados como continuação dos primeiros delitos. Essa é o que acontece, podemos dizer assim, no crime continuado. Os últimos delitos são havidos como continuação do primeiro delito. E a consequência jurídica disso é também a exasperação. Será aplicado, no caso, uma das penas com a exasperação também, só que um pouco diferente do concurso formal, porque a exasperação é de 1/6 a 2/3. Essa é a exasperação atinente ao crime continuado na legislação penal militar. Outro ponto a ser considerado são as extinções de punibilidade. Extinções de punibilidade são hipóteses onde o Estado ele irá perder esse jus puniendi. O Estado não poderá mais, mesmo o indivíduo tendo incorrido nessa transgressão delitiva,
não vai ser possível mais que o Estado venha puni-lo. E existem algumas hipóteses. São as hipóteses que me lembro são prescrição, né? A depender do delito, cada delito tem uma prescrição, a depender das penas. Nós temos a prescrição, a morte do agente, agora recente, em 2023, com as mudanças que existiram aí no Código Penal Militar, a graça, anistia, indulto, a retroatividade de retroatividade de uma lei mais benéfica, de uma lei mais benigna, na verdade, do abolitio criminis, né, podemos dizer. Essa conduta deixou de ser criminalizada. Então, essas são as hipóteses de extinção de punibilidade. No outro giro, nós temos também o erro na execução e o resultado diverso do pretendido. No erro na execução, aberratio ictus, o indivíduo ele tenta atingir uma pessoa, porém, por equivocar-se na execução ou algum outro fator externo que atinja diretamente essa execução, ele irá atingir outra pessoa. Então, ele erra contra a pessoa. Aberratio ictus. A consequência jurídica para esse instituto é que ele responderá como se tivesse atingido aquela vítima virtual. Eu não atingi quem eu queria atingir, porém, eu responderei como se tivesse atingido-a. Então, ele responde como se estivesse atingindo a vítima virtual. Responde como se tivesse atingido a vítima virtual. E o resultado diverso do pretendido, aberratio criminis, acontece quando o indivíduo, na verdade, ele tem a intenção de atingir um bem jurídico e, na verdade, ele acaba atingindo outro bem jurídico. O que acontece aqui é que ele não atinge o bem jurídico que ele queria atingir. Essa é a diferença entre erro na execução, aberratio ictus, e resultado diverso do pretendido. Então, a fundamentação, o respaldo da legislação desses institutos que aqui falei, da ação penal, da erro na execução, resultado diferente do pretendido, as condições de extinção de punibilidade estão previstas na Constituição Federal, no seu artigo 5º, onde irá trazer a ação penal, as características dessa ação penal, as espécies de ação penal pública, ação penal pública condicionada à requisição, ação penal pública incondicionada, ação penal privada subsidiária da pública, toda essa conformação é previsão da Constituição Federal. Além disso, temos também o Código Penal Militar, quem vai lastrear também grande parte desses institutos, é o Código Penal Militar, né, que vai fazer o lastreamento desses institutos. Além disso, temos o Código de Processo Penal Militar. O Código de Processo Penal Militar também irá lastrear esses institutos, serão lastreados pelo Código Penal Militar. E trazendo a situação prática, a ação penal tem todo o seu regramento, como já falado na extinção, já é bem autoexplicativo a questão da extinção da punibilidade. O agente irá morrer, o agente, a prescrição é quando o Estado perdeu o direito punitivo também, graça, anistia e indulto, e a existência também de uma legislação que faz com que aquele crime deixe de ser crime, e a questão do aberratio ictus, erro na execução, eu atinjo uma pessoa, eu na condição de algoz, quero atingir uma pessoa, um desafeto meu. Só que do lado dele tem um irmão dele. Eu, naquela gana, naquele ímpeto de atingi-lo, eu atinjo o irmão dele. Eu iria responder, e a dívida é R$100, é um valor irrisório. Então, eu responderei pela vítima virtual. Para quais efeitos? Para efeitos de qualificação do crime, por exemplo. Porque R$100 é um motivo fútil, um motivo torpe, eu vou matar alguém por um motivo fútil,
mas eu não atingi. Então, eu irei responder como se eu tivesse atingido. E erro é resultado diferente do pretendido. Por exemplo, eu tento jogar uma pedra em uma janela e eu acerto uma pessoa. Então, o bem jurídico, eu queria atingir uma janela, algo material, né? E eu vou terminar, no caso, respondendo talvez por dano, e eu vou atingir uma pessoa respondendo aí pela lesão corporal. Responde como se houver previsão legal, pelo crime resultante na modalidade culposa. Então, essa foi a minha explanação quanto a esse tópico 7, que fala da ação penal, condições de extinção de punibilidade, erro na execução, resultado diverso do pretendido. E quero agradecer a banca que me avalia, saudar também o cargo ao qual estou participando com grande felicidade e também me colocar à disposição da banca examinadora para eventuais inquirições e perguntas. Desde já agradeço, tenha um excelente dia.